Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso temos um grande desafio: contar um pouco da história de um dos maiores e mais polêmicos pensadores de todos os tempos, Karl Marx. Quem topou essa empreitada foi André Almeida Santos. Ele é licenciado em História, Filosofia e Pedagogia, além de ser um estudioso de Marx. André, vamos começar aí falando quem foi Karl Marx, em que tempo que ele viveu e por que ele é tão importante. Karl Marx nasceu na Renânia em 1818, atual Alemanha, na época não era unificada, então era Renânia, e morre em Londres em 1883. Marx foi um pensador que teve uma influência muito grande em vários campos do pensamento, seja ocidental, seja oriental, entre eles no campo da filosofia, da economia, da história, da sociologia. Qual era a profissão dele exatamente, André? E qual era a ligação que ele tinha com os trabalhadores da época? Durante sua vida, ele exerceu a prática do jornalismo e também, por meio de compromisso com a classe trabalhadora do século XIX, era um revolucionário que, além de conhecer o mundo, queria transformá-lo. Você disse aí que ele teve grande influência em várias áreas, mas ele chegou a fazer alguma faculdade? Começa a estudar Direito e depois faz uma tese doutoral e na tentativa de entrar na universidade, mas da forma como a Prússia vivia naquele momento, ele não consegue e ele tem que, ao longo da sua vida, fazer vários exílios pela Europa até chegar em Londres. E Karl Marx deixou obras importantíssimas, né? Livros debatidos, estudados até os dias atuais. Quais desses são assim mais importantes, André? Entre as obras de Karl Marx que têm grande relevância para a gente, não dá para citar aqui todas, mas destaco o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, e o Capital, de 1867. Cabe destacar que o Capital, que analisa a sociedade capitalista, é a obra máxima do Karl Marx, onde ele publicou primeiro o livro 1. Esse livro 1 ele publica em vida, mas o livro 2 e 3 é publicado pelo seu parceiro intelectual, Friedrich Engels. Eu queria que a gente fizesse uma ligação aí entre Marx, a sociedade capitalista, os trabalhadores. O Marx, ao estudar a sociedade capitalista, as pesquisas deles, através do seu livro Capital, de 1867, apontam que a riqueza da sociedade capitalista está no trabalho da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vende sua força de trabalho para ter para si um salário, mas na época do Marx, esse salário apontava que não dava sequer para sobreviver. Então o Marx ele é fundamental porque ele tenta compreender o sistema capitalista e apontar propostas para que a classe trabalhadora se organize no sentido de não só compreender o sistema capitalista, mas de também atuar sobre o sistema capitalista. E é sobre isso que ele trata na obra O Capital? O Marx, através desses 3 volumes do Capital, lembrando que ele só publicou um, ele vai demonstrar que a classe trabalhadora precisava se mobilizar, se organizar, ter consciência de classe, para que, assim, compreendesse que o sistema capitalista teve um momento em que ele se originou, vai ter um momento em que ele vai se desenvolver, mas ele também vai chegar um momento que ele vai acabar. Então, ele acreditava que em algum momento o sistema capitalista iria acabar? Nesse sentido, o papel fundamental era do proletariado, ou seja, desses trabalhadores que poderiam, através dessa mobilização, dessa consciência de classe, mudar o sistema capitalista para um modo de sistema que nós vamos chamar aqui nesse primeiro momento de socialismo, tomando para si o sistema para a classe trabalhadora e ela acabar dirigindo essa transformação. Essa classe que ia levar à frente esse processo de transformação é o proletariado. Ou seja, Karl Marx acreditava que essa transformação começaria com um sistema chamado socialismo e que os proletários são aqueles que não têm nenhum outro meio de vida a não ser a sua força de trabalho que eles vendem para sobreviver. Então são esses proletários que iriam assumir o poder. Lembrando que o Marx trabalha com o conceito de luta de classes, onde a burguesia detém o meio de produção, ou seja, os meios para produzir, e a classe trabalhadora apenas tem o seu salário, e esse salário, como muitas vezes não paga nem a subsistência deles, eles precisavam, de certa forma, se organizar, se mobilizar
mobilizar para poder transformar e fazer uma revolução. Você falou que Karl Marx, diferente dos pensadores que o antecederam, acreditava que os trabalhadores deveriam transformar o mundo. Marx tem uma tese que é chamada de Tese 11, contra um filósofo chamado Feuerbach, e que ele diz o seguinte: os filósofos até aqui apenas interpretaram o mundo, é hora de transformá-lo. O Marx não está dizendo que a teoria, que os estudos, que a pesquisa, que compreender a realidade é algo menor. Não, ele acha fundamental a todo trabalhador e a toda trabalhadora que a gente lute pelos estudos, que a gente lute para compreender a realidade. Inclusive no manifesto de 1848, ele defende no programa que tenha escola para os trabalhadores e trabalhadoras, mas ele está dizendo o seguinte, que apenas compreender a realidade não deve ser um fim, mas deve ser um meio, porque a finalidade desse conhecimento deve ser transformar as condições nas quais os trabalhadores e trabalhadoras se encontram. Então ele propunha a ação. Não basta você estudar para entender como é que o sistema capitalista te explora, porque caso assim fosse, você apenas seria um trabalhador que tomou consciência da sua exploração, tornando-se impotente à tentativa de você tentar transformar esse sistema. O que Marx está dizendo é, não basta apenas compreender o modo de produção capitalista. Os trabalhadores, através da sua união, os trabalhadores, através da sua mobilização e da sua consciência de classe, precisam fazer um processo de transformação da sociedade capitalista que o Marx vai chamar de revolução, ou seja, mudar o modo de produção capitalista. E como exatamente os trabalhadores iriam fazer isso? Mudar o modo de produção capitalista é justamente retirar a questão da propriedade privada, ou seja, porque a propriedade privada ela priva muitas pessoas de ter acesso a bens que são fundamentais, como a saúde, a educação, o lazer e tantas outras coisas que são importantes para que o ser humano transforme-se enquanto ser. É esse acesso à cultura, esse acesso à arte, esse acesso à filosofia, esse acesso aos estudos, de forma geral, que vai fazer com que o trabalhador e a trabalhadora possa, ao compreender essa realidade, atuar sobre ela. Por isso que o Marx entende que isso não pode ser um bem privado, ou seja, algo que pode privar os outros, e sim deveria ser algo que se estenderia a todos os trabalhadores e trabalhadoras. É realmente muito revolucionário. André, por que tanta gente critica, combate e até rejeita Karl Marx? Nós temos uma luta de classe em que você tem a burguesia que detém o meio de produção, geralmente é uma classe que é rica, e nós temos os trabalhadores que geralmente recebem aí, na sua grande maioria, um salário mínimo um pouco mais. Quando se fala de Marx, a burguesia sempre tenta pintar Marx como algo que ele não é. Por que isso, professor? Por quê? Porque o Marx traz uma teoria que não é só para o trabalhador compreender o mundo. O Marx traz uma proposta que, além de compreender o mundo, você precisa transformar. E essa transformação não vai se dar por aqueles que são da classe dominante. A classe dominante, aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm o poder das leis, aqueles que detêm o poder da força, como o exército, a polícia, aqueles que detêm o poder da mídia, que é a mesma classe, aquele que detém o poder, seja poder político, e o Marx coloca isso na ideologia alemã, as ideias que são dominantes numa época são as ideias da classe dominante. Então essa classe dominante, ela não quer que os trabalhadores e trabalhadoras modifiquem sua situação. Mas essa rejeição a Karl Marx não se dá apenas pela resistência à tomada de consciência dos trabalhadores, não é? Por outro lado, o Marx traz uma proposta de que se tem alguém que pode modificar a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, é os próprios trabalhadores. É nesse ponto que entra a luta de classes, não é assim? O próprio Marx coloca que não foi ele que descobriu a luta de classe, mas ele traz uma proposta de que dentro desse universo, o trabalhador e a trabalhadora, através da sua consciência de classe, compreendendo a realidade que está posta, ele pode transformá-la. E isso para a burguesia é extremamente, entre aspas, perigoso, fecha aspas. Por quê? Aquele que detém o poder não quer, de forma alguma, que aqueles que não detêm transformem o mundo. Ou seja, se eles têm o poder, eles querem continuar tendo poder econômico, político, midiático nas suas mãos. Então Marx, nesse sentido, é odiado. Por quê? Porque essa burguesia, esse grupo, essa classe, não quer que os trabalhadores e trabalhadoras compreendam o mundo e possam transformá-lo.